gente está caminhando para as eleições mais malucas desde que a gente teve a abertura democrática no Brasil. A abertura democrática foi a abertura da porteira. Todo mundo queria ser candidato, tinha candidato de todo tipo. Agora, além disso, a gente tem a internet. E um povo mais interessado por política do que nunca. É por isso que a gente está recebendo aqui o Dr. Alberto Rolo, que é especialista em direito eleitoral, é professor universitário da matéria, é um advogado experiente na área, que já ajudou a montar partido, prestação de conta, ele faz de tudo na área e vai esclarecer para a gente o seguinte: a internet mudou a discussão, a gente sabe, sobre política, mas ela mudou o bastidor do partido, da campanha, a dinâmica do que um político faz de verdade, ou é só a gente que está iludido? Bom, primeiro, um prazer ter você aqui. Obrigado, Madeleine, eu agradeço o convite, é sempre um prazer participar do seu programa. Agora, respondendo objetivamente a sua pergunta, mudou sim, Madeleine, porque o pessoal se deu conta de que a internet é o veículo de comunicação do século XXI. Então, a direção é para frente, não para trás. Então, eu tenho que me preocupar com o que acontece. A internet é um veículo de comunicação na hora, instantâneo. Então, se acontece alguma coisa agora, há 5 minutos, já vai estar divulgado na internet, já tem a notícia. Então, outra coisa que eu observo bastante, né? Já são 20 anos que eu estou dando aula. A fonte de informação dos meus alunos, então se já tem 20 anos, os alunos tinham 17 e 18, já estão hoje com seus 40 quase, né? A fonte de informação é a internet. Eu pergunto, vocês viram a televisão ontem à noite, o noticiário? Não, a gente não assistiu, professor. Vocês leram a matéria que saiu no domingo no jornal impresso, a revista da semana? Não, a gente vê aquilo que está na internet, aquilo que está nas redes sociais. E os políticos já se aperceberam disso, já acordaram para isso. Então, eles estão preocupados, sim, com essa grande fonte de informação que é a internet hoje. Quando o pessoal fala de fake news, agora o termo fake news já ganhou uma série de conotações, mas o original que preocupa é esses sites falsos que o pessoal cria, que não são jornais, nada, não são agências de notícias, que é, sei lá, a pessoa cria um site qualquer para fazer notícias deliberadamente falsas. Acharam até uma época no interior de Minas um cara que tinha que eles falavam uma fazenda de site falso de várias coisas, que é para vender produto, para ter clique, mas que na política você pode fazer para manchar a reputação de outras pessoas. Isso tem preocupado muito. A gente tem mesmo esse fenômeno no Brasil, como tem nos Estados Unidos, ou ainda não está pegando? Como a internet ganhou força a partir de uma mudança na lei em 2015, que permite a divulgação das plataformas, dos pré-candidatos, só não pode pedir voto, então a gente notou esse fenômeno com mais força em 2016, na eleição do ano passado. Mas o que preocupa, a gente pode dividir essas informações falsas em duas espécies. Uma é o sujeito que faz isso por vontade própria, de repente para ajudar o seu candidato e prejudicar aquele que ele não gosta, que ele tem raiva. Então, lógico que o alcance é grande também, mas não preocupa tanto. O que está preocupando mais, Madeleine, e eu sei que a Justiça Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes já falou disso, é o fake news profissional. Porque nós observamos no ano passado que grandes candidatos, grandes cidades, grandes capitais, o sujeito tem uma equipe A, que faz a campanha positiva, a campanha proativa, a campanha com fatos verdadeiros e discussões verídicas, né? Saudáveis, mas ele também tem uma equipe B, que é contratada e remunerada para fazer essa campanha sórdida, essa campanha ruim. Então, são profissionais que, na verdade, são contratados só para fazer isso. E hospedam esses sites fora do Brasil, muitas vezes, onde a Justiça Eleitoral não tem alcance. Quer dizer, então, são pessoas especializadas para fazer o mal. E isso, evidentemente, prejudica. A boa discussão política é aquela feita com base em informações verdadeiras, em fatos. Se você gosta do A ou do B, é uma escolha pessoal sua. Mas você tem que basear essa escolha em informações corretas e verdadeiras. E a internet está aí à disposição, é só eu colocar lá, né, dar o pessoal fala, um Google, né, com o nome da pessoa, e aparece toda a vida da pessoa. E aí você separa o que é importante para você ou não. E não acreditar no primeiro post que foi replicado, não acreditar na primeira notícia lá que foi postada. E tem uma coisa que é importante hoje em dia para as pessoas, que é ter a internet como uma ferramenta de militância política.
eu acho que isso a internet tem de bom, que ela possibilita que as pessoas gostem de política. É uma coisa que está sendo boa para o nosso país, porque se vai haver uma liderança natural, que eu digo, que não vai haver o político profissional, que as pessoas vão realmente se envolver com a política, eu acho que a internet vai favorecer muito isso. Mas, assim, quais são os limites dessa atuação? Porque eu vejo as pessoas atuando muito com o fígado, pouco com o cérebro. E isso não funciona muito bem em nenhuma área da vida. Nenhuma área, Madalena, você tem razão. Isso também eu noto, que é o lado, eu acho que também positivo. Com a difusão das informações e da internet, eu acho que o Brasil trouxe muito mais gente para essa discussão. Isso é, sem dúvida nenhuma, muito especial, muito bacana. Isso a internet possibilitou. Agora, tem que ter limite, porque a gente não está jogando, não é final de Campeonato Brasileiro, nem final de Libertadores, você atacar o adversário, você criticar o adversário, tem que ter limites. Isso não é uma demonstração de selvageria. Tem uma frase que a gente conhece na internet, né? A internet, às vezes, tem gente que acha que é terra de ninguém, e não é assim. Todos nós somos cidadãos, todos nós somos brasileiros, a gente tem que escolher o melhor, e eu posso fazer crítica ao adversário, posso defender o meu candidato, mas dentro de limites, né? Dentro dos limites da boa conversa e da boa crítica. E não ficar estimulando divergências que muitas vezes podem acabar em conflitos físicos, né? Em violência. Isso não. Pois enquanto você está atrás do computador, você pode falar achando que está encoberto, está escondido, mas depois, a hora que aquilo vai parar na rua, pode criar uma animosidade que aí é ruim. A gente está vendo no parlamento muita lei vindo direcionada para a internet. Como é que eu vou classificar? Vou classificar do jeito que tem que ser mesmo, sem nenhuma noção. Outro dia passou uma que colocava que todos os sites de venda tem que pôr o preço à vista em letra tamanho 12. Aí eu falei, gente, nós nunca mais vamos fazer compra pela internet, porque para você fazer isso no celular, você vai desconfigurar todos os sites. Passou isso no Congresso. E eu vejo, assim, coisas que eles vão passando, que eu falo assim, gente, essa pessoa não deve saber mandar um e-mail com anexo, porque senão não ia assinar um absurdo desse. Mas no judiciário, por outro lado, eu vejo decisões de família, de trabalhista, ou mesmo de eleitoral, com um conhecimento muito apurado do que está fazendo ali, que se pesca qual foi a safadeza que o cara fez, qual foi a tecnologia que o cara utilizou ali que não podia ter utilizado. O judiciário já tem gente que se aprimorou para aplicar a lei que existe no contexto da internet. A internet também é mundo, né? E em benefício da sociedade. Sim. Quer dizer, e isso é importante, a gente discute lá na faculdade. Quer dizer, hoje em dia, os juízes, os ministros, a gente às vezes critica, tem 3 assessores, 5 assessores, mas justamente esses assessores existem para dar essa conexão com a realidade. Muitas vezes a gente vê os ministros lá com seus 60 anos, ou desembargadores aqui em São Paulo também com seus 60 anos, às vezes eles não têm esse conhecimento técnico que você está falando. Acho que nem eu tenho todo esse conhecimento técnico que você está falando, mas não significa que o judiciário não pode funcionar em prol da sociedade. Esses assessores trazem essa realidade. E você está dando exemplo de direito do consumidor, né? Quer dizer, às vezes o consumidor acaba sendo enganado por uma propaganda indevida, ou na hora que vai clicar lá, o preço à vista é um, a prazo é outro. Quer Mas dizer, a solução não é a letra 12. A quem deu essa solução não entende da... Mas aí o judiciário tem que estar atento para, se for o caso, desfazer esse negócio ou reparar aquele dano que foi feito. E agora, mudando completamente de assunto, a gente está muito na história do Lula poder ser candidato ou não por causa dos processos e isso e aquilo. Enfim, geralmente as mulheres se apaixonam por palavras bonitas e promessas. Mas eu sou uma mulher que se apaixona muito por documentos. E os documentos que eu já vi, nenhum me leva a crer que condenação impeça uma pessoa de se candidatar à presidência. Então, vamos lá. Eu nunca antes na história deste país vi gente com caso semelhante a este, juridicamente falando. Não digo de indignação, não digo de cargo que ocupava, mas juridicamente falando, já vi gente com condenação que aos 49 do segundo tempo saiu com a sua candidatura lindinha na mão para ser candidato e foi.
não vislumbro esse julgamento do Lula como a decisão da eleição de 2018. Eu, pessoalmente, que não entendo nada de direito. Você que entende. Então, vamos lá, Madeleine. Muita gente me faz essa pergunta. Eu não vou fugir da sua pergunta, não. Mas, para o internauta entender, são duas espécies de justiça diferentes. A gente tem a justiça criminal, que vai examinar esse processo. Ele já foi condenado na primeira instância pelo juiz Sérgio Moro. Agora, o processo está no TRF4 e a notícia recente é que o relator já deu o voto dele. A gente não sabe se o voto é a favor ou contra. A notícia é, meu voto está pronto. A gente não conhece o teor do voto. Então, se esse julgamento acontecer, agora dia 20 de dezembro, a justiça entra em recesso, né? Se o julgamento acontecer, então, logo no começo do ano que vem, fevereiro, março, abril, que seja, um pouquinho mais para o meio do ano, significa que a justiça criminal decidiu um processo, uma acusação contra o ex-presidente Lula e vai decidir se ele é culpado ou se ele é inocente. Se ele for culpado, portanto, se a decisão do juiz Sérgio Moro for mantida, aumenta um pouco, diminui um pouco, como já aconteceu com outros réus, né, que foram condenados pelo Sérgio Moro. Enfim, se a decisão de condenação for mantida, aí acontece o fenômeno que a gente chama da inelegibilidade. Aí é a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa diz, o réu que for condenado em processo criminal por órgão colegiado, como é o TRF4, está inelegível. Ponto. Só que esta inelegibilidade, ela não é automática, ela é uma situação a partir daquele momento. Aí a gente passa para o outro lado da justiça, que é a justiça eleitoral. Quem reconhece e aplica a inelegibilidade é a justiça eleitoral. Então, a ideia, esse é o objetivo, que a justiça eleitoral se sirva dessa decisão da justiça criminal e diga, Lula, você está inelegível, quem decidiu foram eles, mas você está inelegível, portanto eu vou indeferir o seu registro. Isso é papel da justiça eleitoral. Por isso que a gente separa a justiça criminal, TRF4, juiz Sérgio Moro, justiça eleitoral. E a justiça eleitoral para o Lula, para quem vai ser candidato a presidente da República, é sempre o TSE. É o TSE que examina. Agora, o TSE vai examinar isso porque os prazos é que mudam. O pedido de registro pode ser apresentado até o dia 15 de agosto. Quer dizer, a gente já está lá no segundo semestre de 2018. A minha conta, na minha cabeça, ele pede o registro no último dia, o julgamento é marcado para depois da eleição, porque aí deixa na mão do povo para decidir, e aí julga o cara depois. É bem Se possível. ele não for eleito, aí diz que ele não podia mesmo ter sido candidato. É bem possível. Se ele for eleito, ninguém mexe com esse negócio. É bem possível, mano. Eu não acho que a justiça vai se meter nisso, e eu não entendo por que a imprensa está falando que vai se meter. Na verdade, as cobranças existem para que o TRF4 defina isso rapidamente, mas a gente pode chegar nesse nível. E aí, imagina ele eleito pela vontade popular e, Não de vai repente, caçar. os ministros com o risco de dizer, não, mas ele não podia ser candidato, nós vamos indeferir o registro. Vai ser um impasse. Por isso que me parece que a melhor saída, o melhor caminho é realmente o TRF4 decidir isso rapidamente. Aí, decidir o TRF, porque aí o TRF4 cumpre o papel dele, vai julgar o processo criminal e vai dizer, é culpado ou é inocente? Ponto. E aí a Justiça Eleitoral vai aplicar ou não a lei da ficha limpa lá na frente depois. Mas o TRF4 faz a parte dele. Bom, é mais uma daquelas coisas da justiça que começam parecendo uma coisa, mas não são bem assim. Tudo que é do judiciário a gente tem que ver explicado até o fim. Agora, tem uma coisa que os juízes gostam, estou fazendo aqui de advogada do diabo. Na Constituição está escrito que todo o poder emana do povo. O ministro Gilmar Mendes estava falando a lei da ficha limpa, que eu acho uma boa lei, foi feita com não sei quantos milhões de assinaturas populares. Mas ele fez uma ponderação que a gente tem que dar razão para o homem. A pessoa está lá passando na Praça da República, falando, vem assinar um negócio aqui contra a corrupção. Você assina, não quer dizer que você está concordando. Agora, quem vai lá e vota num candidato, ele vota concordando. Escolheu aquela pessoa. Escolheu aquela pessoa. E aí, o que é que vale mais? A lei ou o candidato que o poder que emana do povo escolheu? É uma decisão difícil pra caramba para a justiça tomar. É difícil porque no TRF4 são 3 desembargadores, o juiz Sérgio Moro é um só, no TRF4 são 3 desembargadores, depois se tiver STJ ou STF, enfim, quando um potencial eleito para presidente da República vai ter aí 40 e tantos milhões de votos, né? Agora também é o seguinte, a lei da ficha limpa, eu também concordo com você que ela é boa e ela veio
para separar o joio do trigo. Quer dizer, então, se a gente reclama de passar o Brasil a limpo e de acabar com a corrupção, a gente também tem que dar oportunidade para a lei funcionar e entregar para a sociedade. Olha, este pode, esse é ficha limpa, este não pode, esse é ficha suja. Então, se é ficha suja, não importa, eu entendo o raciocínio, não importa, mas eu posso absolver, o povo posso absolver. Ele é ficha suja, mas se ele tiver tantos milhões de votos, ele está absolvido. Não é esse o objetivo ideal da lei, né? Então, não faz a lei. Se não é para aplicar a lei, não faz a lei. Na verdade, para a gente finalizar, o grande ponto é que a gente vai criando as normas jurídicas no escândalo, mas quando a coisa meio que acomoda, se perde a disciplina e o rigor. O Brasil não é um país muito disciplinado e a gente precisa começar a ser, né? Com certeza. E aí eu me lembro de uma outra frase que ficou famosa uns anos atrás, na nossa época, Madeleine, aquela história do rouba, mas faz. Não, é não rouba, faz e não rouba. E não faz porque é favor, faz porque é obrigação. Né? Então não é esse negócio, ele foi perdoado, rouba, mas faz. Não, vamos ver. A justiça vai funcionar, a gente tem que acreditar no Poder Judiciário. A gente recebeu aqui Dr. Alberto Rolo falando com a gente sobre essa eleição de 2018. Eleições de 2018 serão completamente diferentes de tudo que a gente já viu. E a gente sabe que você vai querer participar mais do que nunca, porque eu acho que vai ser a eleição mais participativa que a gente já teve no Brasil. Te agradeço muito por ter atendido a gente. Valeu, viu? Mais uma vez eu agradeço e vamos estimular a participação. Não é essa, não, eu não vou votar, eu pago não sei quantos reais de multa e não voto. Tem que participar. Isso mesmo.